Doutor, o que está acontecendo com o aumento do consumo de bebida alcoólica durante a quarentena? As pessoas estão usando as bebidas alcoólicas como uma muleta para enfrentar o isolamento? Esse aumento, inicialmente visto de uma forma mais primária, digamos assim, sem um documento científico, foi comprovado semana passada com um artigo, uma pesquisa científica feita pela Fiocruz, onde mostra que há um aumento de 18% em relação aos padrões de consumo de álcool antes da quarentena. Por que acontece isso? Basicamente porque existe uma situação de estresse, de ansiedade, de pânico, às vezes, de depressão, de tristeza, de angústia. E para as pessoas lidarem com essa situação desagradável, algumas delas acabam utilizando bebidas alcoólicas como se fosse, entre aspas, um remédio, como se fosse uma muleta, como se fosse uma bengala para superar esse momento difícil do confinamento. Qual pode ser a consequência da pessoa que tem bebido diariamente durante esse período da quarentena? Mesmo que a pessoa não beba, não exagere muito, mas esse consumo frequente, assim, isso acho que pode trazer problema? A sua pergunta é importante, mas é de difícil resposta. Por quê? Cada pessoa responde de forma diferente. Pode ser que algumas pessoas superem esse momento difícil, esse momento complicado da pandemia e utilizem outras formas de poder auxiliar em si em relação a esse tempo mais complicado que nós temos. Algumas pessoas, aquelas que já têm uma certa tendência para o consumo forte de álcool, ou pessoas que já têm uma certa vulnerabilidade psicológica, já têm o quadro de ansiedade, de depressão, de angústia, às vezes pânico, vão usar o álcool como uma bengala, como uma tentativa de superação desse momento. Então, é preciso ter cuidado com a quantidade e a frequência do uso das bebidas alcoólicas nesse momento difícil. Doutor, o senhor teria alguma recomendação em relação à quantidade e à frequência, ou isso o senhor não gostaria de falar porque varia de pessoa para pessoa? Ninguém sabe qual é a quantidade e a frequência corretas em relação a isso, né? Ninguém sabe, porque cada pessoa responde de forma diferente. O que a gente costuma orientar quando um paciente vem nos perguntar em relação a isso será que o senhor consegue passar um período, ao menos um dia da semana sem beber nada? Será que a senhora consegue ficar uma semana inteira sem beber nada? O dependente de álcool, o alcoolista, ele não consegue. Ele promete que vai ficar sem beber álcool, mas ele tem que beber. Porque na falta do álcool, ele pode entrar num quadro chamado síndrome de abstinência alcoólica. Então, aí já é um outro padrão. Ele tem que tomar álcool, porque se ele não tomar álcool, o corpo dele tem sintomas e tem sinais que vão apresentar uma deficiência em relação a isso. Ele é obrigado a beber. Então, esse é um comportamento comum, onde cada caso responde de forma diferente, mas a gente acha que a moderação sempre é a melhor saída. É. Então, o senhor recomenda que a pessoa fique atenta. Se ela está conseguindo ficar 3, 4 dias sem beber, quer dizer que ela está conseguindo lidar razoavelmente bem, então, né? São três fatores que são importantes aí. Primeiro fator, né? A própria pessoa, ela fica desconfiada, ela sabe que está bebendo a mais. Não gosta de admitir. Acaba tendo problema de negação, de onipotência. Não, eu posso beber quando eu quiser, muitos falam, né? Segundo ponto, os familiares, os amigos, quem mora com essa pessoa, acaba identificando e fala, olha, minha esposa está bebendo a mais. Tem alguma coisa que não era assim. Todo dia ela toma uma garrafa de vinho, toma não sei quantas cervejas. Hum. Ela começou a beber destilados agora na hora do almoço. Alguma coisa não está correta. Terceiro ponto, o médico dessa pessoa, não precisa ser psiquiatra, o médico, pode ser um médico clínico, um médico ginecologista, um pediatra, um médico de confiança, ou um psicólogo de confiança, acabam tendo um termômetro melhor em relação a essa situação. O médico dessa pessoa sabe que essa pessoa está bebendo a mais. Ele percebe que tem algum exame de sangue, o exame do fígado, que fala que o corpo dessa pessoa está dando sinais que não acompanha esse uso crônico, esse uso forte de bebidas alcoólicas.
Uma das principais complicações que nós temos em relação ao aumento do uso de álcool nos nossos domicílios se refere a aumento da agressividade. Inicialmente, esse aumento é um aumento de uma agressividade verbal, oral, a pessoa fica um pouco mais crítica, jogando alfinetadas, provocando a outra pessoa, ou com piadas muitas vezes inapropriadas, ou com exaltações, para logo em seguida entrar num quadro muito chato, muito difícil de agressões físicas, seja de cônjuge para cônjuge, seja também de agressões de pais com os filhos. É a famosa violência doméstica, muitas vezes provocada pelo excesso do uso de bebidas alcoólicas, como nós vemos agora no período do confinamento.